é o meu lugar de fala. Então, de alguma forma, não só na minha formação, mas na minha atuação enquanto profissional, enquanto sujeito mesmo, é inescapável tratar desse assunto, principalmente entendendo que hoje, talvez, falar de minorias é falar justamente do modo como nós nos relacionamos. É muito importante entender aonde nasce o conceito de minoria, né? O conceito de minoria, principalmente no Brasil, a gente vai começar a falar após a redemocratização, após 1988, com a Constituição Cidadã. Então, nesse sentido, é a década de 90 que, no Brasil, a gente desenvolve uma noção de minoria. Nós falamos minorias porque elas não estão totalmente contempladas ainda, né? Dentro dessa democracia brasileira. As minorias são aqueles que não têm acesso ao lobby. São aqueles que contam com os direitos fundamentais, com os direitos que ele tem pelo fato de ser humano, e não pelo fato de ter algum contato, ou de ter algum poder político, de ter alguma estratégia mercadológica. Existem até datas comemorativas, por exemplo, a data comemorativa de Consciência Negra é uma data que contempla esse tema das minorias, né? Porque o afrodescendente, ele tem aí um passado, né, histórico de escravidão. Então, quando tem lá a Semana de Consciência Negra, que já foi mais forte nos anos anteriores, agora está assim um pouco, eu sinto que está tendo um pouco de retração desse tema, mas vem sendo trabalhado todo ano, né? Na escola que eu trabalho, pelo menos, a gente trabalha, que é a valorização, né? A valorização do afrodescendente, a valorização da sua história, né? Acho que a maior parte das instituições hoje elas estão começando a acordar um pouquinho para essa necessidade. A discussão mesmo sobre essas minorias, apresentando o conhecimento social que se tem já sobre elas, e outra a inclusão efetiva, que é a presença física desses contingentes da população nesses espaços. É que há uma demanda. E a demanda não é o fato de você ver um aluno que faz parte de uma minoria e ponto. A demanda surge porque existe violência. A demanda surge porque existe discriminação, porque há o preconceito. Então, acho que o papel da universidade é exatamente esse, é convidar a comunidade para que entre e pense sobre isso, sobre o lugar dessas pessoas. Elas são ainda minoria? Elas estão realmente se movimentando? De que maneira isso acontece? Porque a união é muito relevante, se não fundamental, essencial, para que a gente consiga mudar, fazer com que a sociedade se transforme, mesmo em prol de igualdade ou diminuindo as diversidades, né? Eu acho que tem uma grande invisibilidade para esses preconceitos, para todas essas minorias que estão ali invisíveis e que não têm voz, né? Na própria escola, às vezes essas minorias não têm voz, né? Eu acho bem que esse é o principal ponto. A falta talvez de discussão e de abertura mais a essa temática, a essas temáticas, né? É muito difícil você falar de pobreza se você não sabe o que é, se você não tem convivência, se você não chegou a ver, né? É muito difícil falar de homossexuais se você não tem ninguém como referência para dizer, poxa, eu vou proteger porque meu amigo, meu irmão, meu primo, a pessoa que eu conheço, né? É a ideia que a gente fala da empatia. As pessoas dizem, empatia é se colocar no lugar do outro. Mentira. Empatia é quando eu consigo pensar do meu lugar o lugar do outro. E aí eu consigo defender o outro porque eu entendo os problemas dele. Mas como fazer isso se a gente minimiza esses contatos? Quando os alunos entram em contato especificamente com essas questões, sejam postas para reflexão, sejam postas como parte do próprio conhecimento científico, quando nós falamos das dinâmicas sociais ou alguma coisa semelhante, a primeira reação, mesmo daqueles mais esclarecidos, inclusive do próprio professor, é preciso que isso seja dito, é de estranhamento.
No entanto, esse estranhamento ele é bastante importante, justamente porque ele mostra que existe uma tomada de posição, né? Eu entendo ou eu percebi que ela existe e eu preciso pensar sobre ela. E então eu particularmente gosto da primeira reação, dessa reação de estranhamento, porque mostra que de alguma forma o confronto com a diferença ele aconteceu. E é a partir daí que, principalmente, o professor ele tem condições de problematizar esse confronto. Por que esse estranhamento é tão forte? Por que isso me incomoda? Por que eu não sei lidar com isso? Então esse talvez seja o momento mais propício, né? Esse encontro do alunado com o estranhamento da existência do outro. Esse outro que é muito diferente de quem ele é. Então, falar do hoje, não me sinto parte de nenhuma minoria. Eu me sinto parte de uma minoria se tratar de ser professor, né? O professor, se você for falar no termo minoria, o professor hoje ele está bastante desqualificado, bastante sem uma posição de valor na sociedade. Então, ser professor, então, hoje seria fazer parte de uma minoria. Estar na sala de aula, por exemplo, sendo gay é uma coisa que eu acho muito legal. E não só fazer parte da minoria, mas ter esse espaço que é o espaço da sala de aula, que é o espaço de poder trabalhar a formação de outras pessoas, colocar dentro dessa formação uma experiência que não é só a minha experiência de vida, mas também que é a discussão de algo que faz parte de quem eu sou e de que faz parte de quem as outras pessoas também são. Dentro desse processo de formação, eu acho que é muito interessante. Então, assim, fazer parte de uma minoria e ter um espaço de formação que é um espaço privilegiado para poder discutir esse tema, eu acho muito legal. Eu me sinto minoria porque eu preciso estar do lado das minorias como professor. Senão, para mim, ainda mais como eu sou professor de história, para mim não faz sentido se eu não estiver junto delas, né, das minorias. Sim, eu sou feminista. Eu também. Eu brigo várias vezes com meu pai porque ele é muito machista. E a gente discute várias vezes. Meu pai, muitas vezes, ele fala coisas como se diminuindo a gente. Pra mim, isso não é certo, entendeu? Meu pai, ele é tipo assim, chegou em casa, ele não tem que fazer nada. Ele tem que ficar sentado e acabou. E tipo assim, tem algumas coisas tipo, eu deixo de fazer várias coisas, porque, menina não pode fazer isso. Sabe? O tamanho da minha roupa, muitas vezes. Não posso sair de casa com saia curta, porque eles vão olhar, eles vão short falar. muito curto. Eles vão falar mal de você, entendeu? Várias coisas, várias atitudes também que eu tenho que deixar de fazer. Sim, eu me sinto parte da minoria, principalmente na questão da mulher, né? E nisso tudo o que acarreta. Mulher, qual é o corpo que você tem, qual é a perspectiva que você pensa, como é seu cabelo, né? Como é o momento que você fala. Então eu falo que a gente faz parte de uma minoria dessas mulheres. Eu falo que ainda é uma minoria que talvez, não sei, talvez ainda seja um pouquinho pior que a minoria de mulheres tidas como independentes. Aquelas mulheres que fizeram a sua carreira, aquelas mulheres que optaram ainda não casar e não ter filhos. Então o questionamento para mim sempre é esse, mas você não vai casar? Mas você não vai ter filho? Como se as outras coisas que eu fizesse dentro dessa sociedade não fosse tão importante. De certa forma, tipo, pelo jeito que eu me visto. Que nessa semana eu fui no banco. O segurança não queria deixar eu entrar no banco, pediu para revistar até minha mochila. Aí eu até abri, mas depois ele viu que não tinha nada, aí ele até deixou eu entrar. A gente nota um certo estranhamento para certas situações. É claro que a pessoa nunca vai admitir, isso daí pode ser um ato racista, ou geralmente, até às vezes eu passo a me convencer de que eu não estou sendo capaz ou que eu não devo fazer tal coisa. E isso pode ser sim um ato de preconceito, de racismo. Um ótimo exemplo foi que eu tinha o meu melhor amigo, né, era negro, e quase sempre a gente estava na escola e as pessoas começavam a zoar ele. E a minha reação era xingar essas pessoas e às vezes ficar até com vontade de bater nessas pessoas.
pensando do ponto de vista histórico, né, nascer numa sociedade negro, pobre, gay é bastante complexo. Porque embora nós estejamos todos nós, brancos, negros, amarelos, pardos, enfim, numa classe social, é importante entender que, além de ser pobres, nós temos na nossa pele, em específico, a marca de uma história muito dolorosa. Uma história que, embora tenha sido superada, eu estou me referindo, por exemplo, à escravidão, nós temos que lidar, como eu tive que lidar em algum momento da minha vida, com o fato das mães dos meus colegas não quererem que eu brincasse com eles, porque eu era o único negro da sala. A gente sempre sofre, né? Sempre, assim. É impossível dizer que não, embora, assim, eu preciso reconhecer alguns privilégios, né? Tipo, eu sou gay, mas eu sou branco, entendeu? Mas eu passei por um processo de educação formal, assim, eu tenho acesso aos códigos de convívio mais valorizados dentro da sociedade. Então, assim, existe um tipo de exclusão, um tipo de discriminação para a qual eu estou blindado, né? Efetivamente. Mas existem outras que são mais imperceptíveis, mais dissimuladas e que chegam. Então, de alguma maneira, sempre um questionamento sobre a habilidade profissional. Por exemplo, de alguma maneira, sempre no espaço de sala de aula, que é muito cotidiano, que é muito rotineiro, assim, tipo, as pessoas utilizarem a referência ao gay, ao viado, tentando desqualificar o outro, entende? Eu sou mulher desde que nasci, e desde que nasci eu estive no mercado de trabalho, dos 14 anos eu estou no mercado de trabalho, nunca tive um preconceito por ser mulher, e nunca tive um preconceito por nada, só a questão mesmo na infância, pela questão de obesidade. Sempre foi assim, eu fazia as tarefas de casa enquanto meu irmão ficava saindo com os amigos dele, ia pra festa, ficava jogando videogame, essas coisas. E no meu ponto de vista, eu acho isso injusto. Porque, nossa, só porque ele é um homem, ele tem o direito de ficar descansando entre aspas, enquanto eu tenho que ficar arrumando a casa, tenho que ficar limpando, cozinhando, essas coisas todas. Como mulher, né? Ai, por que você não deixa o cabelo crescer? Por que você não emagrece mais? Ai, por que você está usando esse tipo de roupa? Olha, por que você tem que fazer isso? Então, isso é sempre um padrão que a gente também induz, né? A gente compra isso e faz em relação às outras pessoas, mas também é um padrão que a gente sempre vai discriminar, né? Mas apesar de ter essa cara de opressor toda que eu tenho, eu venho de uma realidade que de herança de minoria. Como isso? Então, venho de uma família de imigrantes que vieram do Japão. É óbvio que aquele que é rico, ele não migra. Quem migra é o pobre, o mais sofrido. Quem migra é porque não tem condição de sobreviver na sua realidade social. No meu ponto de vista, eu sou feminista e eu sou LGBT. E eu acho certo, porque todo mundo tem o direito de pedir, ter o respeito e igualdade na sociedade. Todo mundo tem o direito de ser tratado igual da mesma forma, mulher, homem, LGBT, transexual. Qualquer pessoa no mundo tem o direito de ser tratada igual a todo mundo. Por exemplo, a mulher hoje em dia, ela é muito discriminada por conta de ser mulher. É um padrão que a gente tem que seguir desde criança. Eu fui criada numa família tradicional brasileira. Na minha casa é assim, mulher tem que fazer isso assim assado, enquanto o marido fica apenas observando. É ele que sustenta a casa e é assim que tem que ser. Eu não acho dessa forma, no meu ponto de vista. E a minha família não aceita isso. Bom, pra mim, existem algumas dessas paradas aí que são exageradas, sabe? Porque eu acho que eles estão querendo muito que o povo dê muita atenção pra eles. Porém, tem algumas que valem a pena, sabe? Quando teve a greve dos professores, eu participei. Quando teve a greve lá, todos os brasileiros tinham que ir com a blusa do Brasil, eu também participei. Então, pra mim é isso. Os movimentos sociais, eles têm, em geral, são divididos em dois tipos de movimentos sociais. Movimentos sociais de visibilidade e movimentos sociais de organização. Tá? Que sentido? Alguns são estruturais.
Ah, o que é isso? Bom, você tem lá um movimento pessoal que luta pela reforma agrária. Então você tem que separar essas pessoas vivem de maneira diferente, essas pessoas se instalam de modo diferente, essas pessoas se educam de maneira diferente. Tá? Então esse é um movimento estrutural. E você tem um movimento de visibilidade, como por exemplo a gente tem N movimentos de visibilidade LGBT. Por quê? Porque o estranhamento é muito grande ainda, então você precisa primeiro dar a cara a tapa para que depois a discussão seja feita de fato no âmago da sociedade. É um assunto que não estava no âmago da sociedade há 20 anos atrás. Não se discutia a união civil de pessoas do mesmo sexo. Agora se discute, entendeu? Então você precisa de visibilidade. Os movimentos sociais em geral, eles são muito bem organizados, dos dois tipos. Né? O problema é que os movimentos de estruturação, eles se esquecem que eles também são vistos, às vezes. Eles também são vistos. E os movimentos de visibilidade, eles se esquecem que eles precisam gerar grupos de trabalho que sejam permanentes. Então não é você ir na parada gay e esperar a parada gay do próximo ano. Ao longo do ano você tem que trabalhar para estruturar uma realidade que justifique a visibilidade da parada gay. Agora, se você não faz isso, você vai ficar fazendo uma festa eterna que não tem relevância social factual, a não ser a própria visibilidade. Eu penso que o movimento social é uma linha muito tênue. Ao mesmo tempo, o movimento social ele necessita existir dentro de uma sociedade desigual. Porém, ele atravessa uma linha muito tênue, né? O movimento social ele sempre é pró ou contra alguma coisa do Estado. O movimento social ele é efêmero, ele não dura porque contextos sociais mudam. Movimento social ele precisa existir porque as pessoas naquele período, naquele momento histórico, estão lutando por alguma causa que o Estado não tem uma lei que a proteja. Então, eu penso que os movimentos sociais eles são importantes quando entendido dessa forma. Quando eles viram ideológico, no sentido que assim, eu tenho um movimento feminista de 1910 e eu trago as mesmas ideias de 1910 para 2017, eu acho isso problemático. Porque eu não consigo ver que em 1910 eu queria uma coisa, em 2017 eu tenho outra. Com as questões que querem ser discutidas, as pessoas que se sentiam fragilizadas, terem coragem de tomar a frente, lutar pelos seus direitos, tanto a questão da mulher, como você falou, tanto a questão do negro, a questão do indígena, do cigano, enfim, todos os que podem ser tratados, que hoje estão usando a nomenclatura da minoria, eles começaram a ter coragem de vir à frente e encarar as políticas públicas. Que eu acho que é ali que tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado em cima de políticas públicas, porque quem tem o direito de manter uma sociedade de democracia é o Estado, é o governo. Então, é em cima de políticas públicas que nós temos que trabalhar. Então, a partir do momento que essas pessoas começaram a vir, a reivindicar, a mostrar, a dar a cara a tapa, as coisas foram acontecendo e nós fomos evoluindo. Hoje, dentro das escolas, é obrigatório o trabalho, tanto é que nós temos a constituição das equipes multidisciplinares. Esses movimentos sociais, mas que são, entretudo, culturais, eles são indispensáveis para a manutenção dos direitos já garantidos, para que não se perca, não se jogue esses direitos fora, mas ao mesmo tempo ele assevera uma possibilidade de ampliação dos direitos, conforme as necessidades e demandas de mulheres, homens, enfim, de pessoas em geral. O que as pessoas precisam. Então são esses movimentos que, organizados, uma vez articulados, eles conseguem perceber toda uma demanda e fazer um enfrentamento, uma resistência ao poder em favor dessas pessoas, em favor desses grupos. É como diria o Drummond, né? Não sei se seria o contexto mais adequado, mas ele diz, uma flor nasceu no asfalto. E eu acho que assim, os movimentos representam isso. Embora ainda eles causem um certo, talvez, estranhamento, né? O que é esse povo aí que está fazendo essas coisas, né? A gente não entende direito, né? O pessoal ao redor não entende muito bem. Mas eu acho que esses movimentos, ainda que eles causem desconforto, eles produzem muito mais discursos e possibilidades de mudanças. Então, eu acho que essa possibilidade de mudança nos leva para discussões maiores e que tende
a promover mudanças na própria sociedade, no próprio jeito que a gente vê essas minorias, esses grupos que, se ficassem ali acomodados, não teriam nunca uma voz, né? Existem várias iniciativas, como, por exemplo, a proposição do Ministério da Educação que haja, por exemplo, em todos os cursos de formação superior, disciplinas que tragam os temas transversais, necessariamente as questões étnico-raciais, as questões de diversidade sexual, de diversidade cultural, de dinâmicas de mobilidade urbana, enfim, das questões relacionadas aos indígenas. No entanto, a gente não pode, como eu disse lá atrás, esquecer que houve durante muito tempo um apagamento dessas diferenças. Então, talvez, pelo fato de a escola manter uma posição um pouco mais fechada, mais tradicional, nem todas, né? Não vamos generalizar, mas algumas tentam manter uma posição ali mais rígida, não abrem tanto espaço para esse tipo de discussão, enquanto na academia, na faculdade, a gente tem uma certa abertura um pouco maior. Eu acho que muitas instituições e tudo mais abrem, sim, essa possibilidade para essas discussões. Eu acho isso muito, muito importante mesmo. Eu acho que, assim, existe um movimento que vai cada vez mais ampliando a discussão sobre essas temáticas nas diferentes instituições sociais, porque é algo que, nesse momento da nossa história, a gente não dá mais para recuar. Né? Então, seja por qualquer tipo de pressão que seja pela pressão dos movimentos sociais, seja pressão governamental, seja pressão de outras instituições, os espaços de ensino, os espaços de reflexão, os espaços de formação, estão cada vez mais se abrindo a esse tipo de discussão. Ele é crescente, tá? Existem diretrizes curriculares de determinados cursos da comunicação, vou falar dos cursos que eu conheço, que exigem, inclusive, que esses temas estejam, no mínimo, em uma disciplina, como tópico especial. No entanto, cabe a cada professora, a fazer essas pequenas inserções, a fim mesmo de tratar isso como uma forma natural. Discutir feminismo tem que ser algo natural, discutir negritude tem que ser algo natural. Discutir a questão indígena no Brasil tem que ser algo comum, tem que ser algo que a gente faz aqui no ponto de ônibus. Não precisa ser nós, dentro da universidade, a gente tem que fazer um grupo. Não é assim. Nós trabalhamos pela cartilha do governo e nós temos que respeitá-la. Essas situações, elas vêm sendo colocadas, vêm sendo trabalhadas. Então, nós estamos evoluindo, inclusive, enquanto políticas públicas. Mas as políticas públicas ainda precisam ser muito melhoradas. Muito. Precisa ser feita toda uma retomada do que é legislação, toda uma retomada do que é lei. Porque o papel efetivo da escola na vida do ser humano, ela tem um cunho científico. É ensinar o que é comprovado cientificamente relacionado ao que está acontecendo em torno desse jovem, dessa sociedade que nós estamos vivendo. E dentro da escola, daí, vem a questão da gestão, que é o que você me perguntou. Nós seguimos a cartilha, tá? Mas daí nós temos os gestores. E graças a Deus, até hoje, eu trabalhei sempre com gestores muito competentes, muito comprometidos com o papel principal da escola, que é o de ensinar. Então, a gente acolhe todas as situações, a gente tenta resolvê-las todas, fazemos todos os encaminhamentos necessários, desde situações que são consideradas da atualidade, da modernidade, desde as questões da situação da saúde. Porque nós temos também a inclusão, né? Já que nós estamos falando de minoria, nós temos a inclusão de alunos com deficiência intelectual, deficiência física. Nós, os profissionais que trabalham nisso, nós não fomos preparados adequadamente para esse trabalho, então nós tivemos que buscar. Então, dessa mesma forma que vem entrando essas outras questões, o próprio papel da escola, que é a aprendizagem, nós tivemos que ir à busca porque nós temos aqui deficientes intelectuais, nós temos deficientes visuais, nós temos deficientes físicos. Então, como que é trabalhar com isso? Como é que é agir com essa minoria? Como é que é consciente? Temos os cegos, né? Menina que anda com guia. Eu quero formar gente para ser gente.
E aí, depois, se você for médico, advogado, empreiteiro, jornalista, você continue sendo gente, né? Independente da sua profissão. Entretanto, você ainda tem um meio, e para mim o grande problema educacional, você tem um meio educacional que te privilegia não pensar nas minorias, não conviver com as diversidades, não entender essas diversidades e respeitar, né? Não ter empatia. E aí, quando você chega na academia, como que eu vou fazer isso? Se já me falaram que era um concorrente. Agora que é mesmo um concorrente, né? O cara, eu vou fazer isso como uma não concorrência. Então, falta muito ainda a gente estudar sobre o assunto e ser muito claro. Falta estourar os muros da academia e isso ser muito claro para as outras pessoas. Então, não adianta eu estudar e eu não fazer isso ser claro para assistente administrativa, para auxiliar de limpeza, para minha mãe que tem 70 e poucos anos. Se eu não fizer isso claro, isso não vai fomentar. Então não é a escola e a academia só que fariam parte disso, mas é a mídia, mas é a televisão no sentido de como eu reverbero isso dentro de uma novela, como eu coloco isso dentro de um seriado, como eu faço isso dentro do cinema, por exemplo, então na música. E tudo isso chegar em conjunto para entender que não é um mimimi, para entender que minorias existem, a gente está à margem, e sendo à margem a gente também precisa compreender porque a gente ocupa esses espaços. O que me choca é sempre quando as pessoas saem dessa margem, elas ocupam espaços significativos, elas não voltam para a margem. Nem que seja para auxiliar. Então não adianta eu chegar a ser mestre, doutora dentro de uma academia e dizer, olha, eu sou mulher, sou da periferia, nananã, e quando eu chegar como mulher periférica, nananã, como doutora, eu esquecer de onde eu vim, eu não promover mais nada. Né? Então, eu como estudante que fiz lá a bolsa de estudo, nananã, quando eu for um profissional, eu não lembrar que eu precisava de bolsa de estudo, porque eu era minoria. Então, essa consciência depois é que me choca, da falta dela. Né? Então, eu sou negro, foi difícil, nananã. Como eu penso dentro da academia, dentro da minha profissão, como negro, mudar essa realidade? E para isso eu preciso de uma consciência que vem de casa, mas também vem da rua, que vem da academia, que vem da televisão, que vem da política, que vem de todos os processos. Então, falta muito um conjunto de estudo para a humanização das pessoas. Sobra muito um conteúdo de estudo para um profissional, mercado de trabalho. Então, ao invés de eu formar humanos, eu formo máquinas. Porque são mais uma peça, mais uma mercadoria. Então, como dizer que eu vou pensar? Então, as minorias, elas não entram porque eu não tenho uma educação de qualidade. E aí isso é ainda na escola, que forma para o vestibular e para o mercado de trabalho, e também na academia, que vai reverberar a formação para o mercado de trabalho. E não da convivência entre pessoas dentro do mercado de trabalho. Aí eu acho complicado, então ainda é muito difícil.